Que a paz esteja com todos. Eu sou a pastora Lene e hoje nós vamos palestrar sobre batalha espiritual. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus para que venhamos ter vitória em relação às nossas guerras, às lutas que se levantam contra nós. Amém? E antes de tudo, se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe com alguém que esteja passando por alguma dificuldade espiritual, algum contra-ataque do adversário, porque com certeza essa pessoa, se fizer de acordo com o ensinamento, vai ter vitória. Amém? Assim como eu profetizo que você terá vitória também. Nós estamos diante de uma palavra abençoada que fica em Efésios, capítulo 10, certo? Em diante, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Entenda, querido. Olha o que a palavra de Deus diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos entender que as lutas que se levantam contra a nossa vida, elas não são lutas normais, elas não são situações que acontecem porque não tivemos sorte ou porque faz parte da vida, não. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo espiritual e esse inimigo, ele só é vencido se nós estivermos em Cristo. É por isso que apóstolo Paulo, ele afirma aqui nesta palavra que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque é só o Senhor, querido, é só Jesus que desfaz toda a maldade das trevas, que nos concede vitória. E nós precisamos entender que nós precisamos obter os discernimentos espirituais. Temos que ter discernimento espiritual para que nós venhamos entender o que é que está acontecendo em nossa volta, o que é que está sendo tramado contra nós. Precisamos ter visão para que Deus venha nos dar vitória. E nós temos que sair do nível natural e entrarmos para o nível espiritual, as dimensões espirituais, certo, queridos? Para que nós venhamos ter vitória nas nossas lutas, porque muitos estão lutando contra seres que não estão no seu controle, seres invisíveis, que têm influenciado negativamente em suas vidas e têm, de uma certa forma, dado prejuízo, trazido perdas. E o Senhor, Ele vem nos dar a direção para que nós possamos ter vitória nas lutas que se levantam, usando as armas certas. Porque aqui a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa. Se você está passando por alguma perseguição, alguém está se levantando contra a tua vida, entenda. Quem está por trás dessa pessoa são espíritos malignos que querem te confundir, te envergonhar, te humilhar. E se você lutar no nível dessa pessoa, carnalmente, com certeza você vai perder. Mas se você usar as suas armas espirituais, você vai vencer. É por isso que a palavra de Deus diz para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Porque se nós orarmos por eles, repreendendo os demônios que estão usando eles, esses principados que a palavra de Deus diz, essas potestades, com certeza eles vão se afastar. E esse perseguidor vai parar de nos perseguir, vai também recuar. E Deus vai nos dar vitória. Então, você que está passando por alguma luta no seu trabalho, ou você estudante que está passando por alguma perseguição na sua escola, ore a Deus, use as suas armas espirituais, se fortaleça no Senhor, na força de seu poder. Como eu vou me fortalecer no Senhor? Orando, jejuando, buscando a Deus, indo para a igreja, pedindo oração para o pastor, ou para a pastora, ou para o seu líder espiritual, e fazendo tudo o que a palavra de Deus ensina para ter vitória. Amém, queridos? E a palavra de Deus fala também aqui no versículo 13, em Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, você agindo
praticando a palavra de Deus, você vai continuar firme no Senhor. Por que você vai ficar firme? Porque você vai ver resultado, porque você vai ver vitória, você vai ver Deus respondendo às orações, você vai ver o Senhor entrando com o seu poder, a sua força e agindo a teu favor. O céu, ele vai se movimentar a teu favor e Deus, ele vai te dar vitória. A humilhação vai acabar, a perseguição vai cair por terra. Por quê? Porque você estará usando as suas armas espirituais certas contra aquilo que verdadeiramente se levanta contra ti, ao qual você não enxerga, mas usa pessoas para te humilhar, para te envergonhar. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha aqui o que a palavra fala para nós, que se nós usarmos corretamente as nossas armas espirituais, aleluia, nós iremos ter vitória, nós iremos ter entendimento e através da obediência de Cristo, o Senhor, ele vai fazer com que essas armas que vêm contra nós para a nossa destruição, essas armas que vêm como fortalezas para nos destruir, caia por terra. Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está dizendo que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atento, ter ali a consciência de que o inimigo, ele se levanta, ele vem contra nós, ele está ao derredor, ele está bramando, ele está ali rugindo, ele está querendo alguém que possa tragar. Mas entenda que ele procura aqueles que estão vulneráveis. Ele não vai para cima de quem está vigiando e de quem está atento. Ele vai para cima de quem está desatento, de quem está dormindo, de quem está distraído, porque ele é covarde. Mas o Espírito Santo, ele nos alerta nesse momento, dizendo para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos e não deixar com que o inimigo entre para nos destruir. Como? A gente precisa resistir e ficar firme na fé, como diz no versículo 9, ao qual resiste, firme na fé. Ou seja, precisamos acreditar que o Senhor, ele é poderoso para nos livrar. O Senhor é poderoso para fazer com que esse mal, ele recue, fazer com que esse mal saia de perto de nós, fazer com que esse mal seja repreendido. Essa vigilância, essa sobriedade é justamente para nós estarmos no Senhor, para nós estarmos acreditando que Deus, ele tem o poder de afastar todo esse mal da nossa vida, certo? E precisamos também compreender, porque o versículo 9 diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, a aflição, ela vem para todos, mas só vence aquele que tem fé, só vence aquele que tem conhecimento, que acredita no mundo espiritual. É por isso que nós vivemos em um tempo de pessoas que estão adoecendo da mente, adoecendo com depressão, com ansiedade, pessoas que não creem, pessoas que não têm fé em Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades. Jesus, ele levou sobre si todas as angústias, ele levou sobre si todos os males desta terra naquela cruz. E nós precisamos acreditar nisso e crer que o Senhor, ele ainda cura, ele ainda é poderoso para curar. Glória a Deus. Precisamos ter visão espiritual, precisamos ter a nossa visão aberta. Por quê? Porque nós temos que ter o discernimento para entender
quando é que o inimigo ele vem contra nós, porque muitas das vezes ele não vem com a tempestade, muitas das vezes ele vem com sapatinho de lã, ele vem na brisa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então entenda que se não houver uma visão espiritual, um discernimento, uma sensibilidade espiritual, os servos do Senhor, os escolhidos de Deus, aqueles que têm fé, podem ser enganados pelo inimigo. Então é necessário que nós venhamos buscar a Deus, para que nós venhamos estar sensíveis às coisas espirituais e vencermos a todo mal que se levantar contra nós. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em que Jesus é o Filho de Deus? Então, queridos, o segredo de nós termos vitória nas nossas lutas, nas batalhas que se levantam contra nós, é nós acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus e, através dessa fé, nós venhamos ver com os nossos próprios olhos Jesus destruindo todas as astúcias, destruindo todas as estratégias que o diabo ele faz contra nós. Porque Jesus ele veio para desfazer as obras das trevas. E só acredita nisso quem tem fé. Por isso que no versículo 4 fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então tenha fé, querido. Acredite. Quando você se vê em uma situação ao qual o inimigo da tua alma, tu vê que está se levantando, tu vê que a tua batalha é sobrenatural, a tua batalha é espiritual, vá com autoridade e repreenda todo esse mal no nome do Senhor Jesus. E você vai ver as coisas acontecerem, te favorecendo e te abençoando e o mal recuando. Porque o que está faltando para a nossa geração é autoridade, é fé, é acreditar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, hostes espirituais malignas que se levantam contra nós, usando situações, usando pessoas, entrando com barreira, com atrapalho, para que nós venhamos nos entristecer, para que nós venhamos desistir do nosso triunfo, do nosso sucesso, da nossa bênção. E isso não pode acontecer, porque nós acreditamos num Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E para finalizar, em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Querido, Deus, ele vai te dar vitória. Se você buscá-lo, se você resistir às ofertas do inimigo, se você ter fé, se render aos pés do Senhor, Deus vai te dar vitória. Porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se sujeita a Deus, a gente começa a ter a nossa visão aberta e a gente começa a ter força para resistir todas as estratégias que o inimigo ele se levanta contra nós para nos derrotar. A gente começa a resistir e quando a gente resiste, ele foge de nós. Então, nós precisamos ter esse discernimento, essa força de nos chegar a Deus, de limpar as nossas mãos, de deixarmos os pecados intencionais e os pecados que nós não tivemos intenção de fazer, deixar de lado e deixarmos também o duplo ânimo, ou seja, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está aborrecido, uma hora a gente está com amor no coração, outra hora a gente está com ódio. A gente precisa escolher um só caminho. Então vamos escolher o caminho do amor, vamos escolher o caminho da alegria,
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos purificar os nossos corações, para que o Senhor, Ele venha nos dar vitória, para que o Senhor, Ele venha ser conosco, para que o Senhor, Ele venha se alegrar de nós e venha sempre nos dar livramento e venha sempre nos honrar nesta terra. Toda luta que se levantar, nós venhamos erguer a bandeira da vitória e o nosso inimigo venha ser envergonhado. Então, que você fique com essa palavra que vem te ensinar sobre batalha espiritual. Que você guarde no seu coração essas palavras sábias, esse tesouro, e que você venha praticar para que você venha ter vitória. Salve esse vídeo, salve esse ensinamento, e quando você praticar e o Senhor te entregar a vitória, venha novamente e comente a sua vitória, o seu testemunho, certo? Eu estou aqui para te dar direção, para que você venha ter vitória em Cristo Jesus e que o teu adversário venha ser envergonhado. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento esta pessoa que está ouvindo esta oração. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha dar força, discernimento, poder e autoridade, para que essa pessoa venha vencer toda a estratégia que o inimigo levanta contra ela. Pai amado, querido, vai abençoando a sua família, vai dando as armaduras, Pai amado, para que ela venha estar extremamente protegida contra as ciladas do diabo. Eu te peço, Senhor, repreenda todo esse mal que se levantou, lance por terra essas línguas felinas que têm se levantado contra essa pessoa, com perseguição de calúnia, de mentira, de defamação. Vai, Senhor amado, pelejando por ela e dando vitória. Vai, Pai da glória, ajudando essa pessoa a ter discernimento espiritual e a entender que a luta dela não é contra carne nem sangue, e que através do teu nome, Senhor Jesus, ela venha ter vitória. Eu te peço, meu Deus, entra com teu poder, faz grandes coisas acontecer, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Senhor amado, eu coloco esta vida que está ouvindo essa oração nas tuas mãos e eu profetizo a vitória, eu profetizo a mudança, eu profetizo a honra chegando sobre essa vida. Obrigada, Jesus, pelo Senhor, Pai amado, estar visitando agora essa pessoa. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Obrigada, Jesus, porque eu sei que essa pessoa vai ter vitória em nome de Jesus. Alcança, Senhor, alcança a família, alcança o lar, alcança o trabalho, muda o quadro e honra essa pessoa em nome de Jesus. Assim eu oro. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, de dar aquela curtida, porque isso vai nos ajudar com que o YouTube ele venha entender que nós estamos espalhando a palavra de Deus e ajudando pessoas a vencerem na vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.